Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a negociação com Fabrício Angileri esfria, o lateral esquerdo. Tem lesão de um volante titular do Corinthians e um recado da torcida organizada. Também está definido aí o próximo adversário na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Foi muito ruim, né? E inclusive o day after, né, a repercussão do empate na Venezuela chamou a atenção. Realmente foi unânime, todo mundo entendeu de que o Corinthians não jogou bem, os jogadores mesmo acho que reconheceram, e esse é o primeiro ponto, né? O técnico Ramon Dias, na entrevista coletiva, dizer: deixamos de correr. Agora é explicar o porquê, né? Agora é entender o porquê o clube deixou de correr num jogo de pré-Libertadores. Mas ok, o primeiro passo é identificar que você errou, que você agiu errado, entender por que, no caso não perdeu, mas entender por que o Corinthians foi mal. Deixamos de correr, deixamos de jogar o que sabemos no segundo tempo. Beleza. Os jogadores entenderam que as críticas da torcida elas são legítimas, pela maneira como o time não jogou. O goleiro Hugo Souza, o próprio Memphis, o André Carrilho, todos reconheceram de que o Corinthians não esteve bem. Bom, e a partir de agora precisa reagir. Não só no Campeonato Paulista, nos próximos jogos, mas nesse jogo de volta, na quarta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena, para vencer e vencer bem, e aí não deixar qualquer margem, qualquer brecha para uma tragédia. Seria uma tragédia o Corinthians ser eliminado já nessa primeira fase. E eu não posso tratar isso como algo distante, ainda que seja, porque o Corinthians empatou o primeiro jogo e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Tem que vencer o jogo, vai ter que vencer. Tem condições disso? Pelo amor de Deus. A diferença técnica é gritante, mas precisa efetivar isso na prática. Inclusive, essas manifestações, elas vieram também da principal torcida organizada do Corinthians. A Gaviões da Fiel emitiu um comunicado dizendo que tal postura é inaceitável. Né, entre aspas, essa última expressão, que é o que todo mundo concorda, né? Que foi uma postura apática que não representa os ideais do Corinthians, né? Que inclusive o presidente Alê, né, o presidente da Gaviões e a própria torcida organizada conversou com líderes do elenco e manifestou essa contrariedade da maneira como o Corinthians se portou em campo lá. Então, essa resposta vai ter que vir, não só para a organizada, para o torcedor em geral, para o clube, para a instituição. Foi um desrespeito, na verdade, à instituição, a maneira como esses jogadores atuaram. Esse jogo também, ele acabou revelando aí, né, uma lesão muscular do atleta Ranieri, né, um volante que foi titular em 8 partidas nesse ano, um cara que vinha jogando, né, muitas vezes na abertura de meio campo. Acho que até não tão bem quanto ele termina a temporada passada, mas é um titular da equipe. É um cara importante, da confiança do técnico Ramon Dias, e os exames detectaram, né? Ele foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Breno Bidon, lá na Venezuela, e os exames detectaram uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Isso dá uma média de um tempo de parada de 4 a 6 semanas. Não é tão simples assim. Né, a lesão muscular ela tem graus, né? No grau 1 ali, em 15 dias o cara tá de volta, no grau 3 demanda alguns meses, grau 2 é uma lesão intermediária que não chega a ser uma ruptura de músculo e tudo mais, mas é uma lesão que exige um tratamento, né? Exige um cuidado, então 4 a 6 semanas ele deve ficar de fora. A vantagem é que o Corinthians tem muitos jogadores para essa função, ou para a função de meio campo. Ele pode alterar o sistema tático, mas ele pode usar o Martínez por ali, ele pode usar o Rian, ele pode usar o próprio Alex Santana, ele pode usar o Breno Bidon, ele pode usar o André Ramalho num sistema de 3 zagueiros, fazendo esse vai e vem, né, como um primeiro volante ou com a bola e um terceiro zagueiro sem a bola. Ele tem maneiras de poder suprir a ausência do Ranieri. Eu acho que essa é a boa notícia, vai diante de uma lesão muscular de um titular da equipe, no caso o Ranieri. Falando de mercado, uma das situações mais preocupantes nessa temporada vem sendo a das laterais, né? A gente tem batido nessa tecla, tem falado inclusive que o Corinthians precisa ir ao mercado para resolver não só a lateral esquerda, como vinha fazendo, mas também a lateral direita. Não dá para depender apenas do Mateuzinho ou do Léo Maná. Não dá para depender apenas do Hugo ou do Matheus Bidu. Muito menos do Hugo, muito menos do Léo Maná. Se Mateuzinho e Bidu, que terminaram bem o ano, e a gente reconhece isso, eles já não são soluções inquestionáveis, vocês imaginem os reservas, que hoje, para muitos, ou para o Ramon,
na esquerda, o Hugo até é titular da equipe, de uma forma meio inexplicável. Então, o Palácios nem considero, né? Então, o Corinthians teria que ir ao mercado. E aí, a negociação com o Angileri, né, ex-River Plate, que está no Getafe, ela deu uma esfriada, segundo portais de notícias aí. E aí, cara, aí complica mesmo, porque o Getafe tem outras propostas, né? Ele tem contrato até o meio do ano que vem, os caras agora começam no leilão, começam a exigir mais dinheiro, o Corinthians quer um cara livre no mercado, né? Como tem feito negócios assim, para poder negociar apenas salário, então a negociação deu uma embaçada, só que assim, tem 8 dias para fechar a janela. Tem 8 dias para o Corinthians contratar e inscrever jogadores para a sequência da temporada, né? Para todas as outras competições. Se não conseguir registrar até o dia 28 de fevereiro, só na janela do meio do ano. Então, e aí? Vai ficar com o que tem? E é o único movimento que a gente viu, que a gente acompanhou nos últimos dias aí. Era do lateral esquerdo. Lateral direito ninguém fala. Mais um jogador de ataque ninguém fala. Saídas também, se falou do Pedro Raul e tudo mais. Para o Ceará também não foi adiante. E o Rodrigo Garro, né, que teve uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros e o Corinthians felizmente recusou, porque era só o que faltava. Não estão contratando ninguém, vocês imaginem vender ainda o principal ou um dos principais ativos do clube, que é o Rodrigo Garro, o melhor meia do futebol brasileiro, o melhor jogador da posição, eleito no ano passado e que é um cara diferenciado no time. Vocês imaginem o custo disso, né, o ônus disso de você perder um titular tão decisivo como é o Rodrigo Garro. Felizmente, o Corinthians entende que não dá para se desfazer de nenhum titular nesse momento e por isso ele fica, né? Então a gente já tem essa tranquilidade, pelo menos até a metade do ano, né? O Benja chegou a falar numa proposta da Inter de Milão para o Yuri Alberto, mas isso também ainda não aconteceu. Mas posso dizer para vocês que o Benja, especialmente em questão Yuri Alberto, é um cara muito bem informado. Ele tem relações próximas, é o máximo que eu posso dizer, e eu consigo, nem falei com ele, mas consigo deduzir de onde vem essa informação. Então, assim, pode ser que não pinte agora, pode ser que seja na metade do ano, mas seria também um problema você perder um jogador titular, né, tão importante. Enfim, aparentemente não. Só que, já sem perder, o Corinthians já precisava repor, já precisava contratar jogadores. Vocês imaginem se saem desses caras. Ok, vai entrar grana, mas aí tem que buscar no mercado, né? Não tem jeito. Pra gente terminar esse vídeo, tá confirmado o adversário das quartas de final, a gente já imaginava, será o Mirassol, com o confronto único das quartas de final acontecendo na Neoquímica Arena entre os dias 1 e 2 de março. Depende ainda da grade de televisão, né? Você tem várias emissoras com direitos e aí depende da configuração também das quartas, né? O Palmeiras pode ser que classifique, pode ser que não, e também isso pode mudar um pouco os confrontos, né? Aliás, a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, que determinou, né, que o Mirassol será o adversário do Corinthians na próxima fase. Então, nessa semana aí, entre dia 1 e 2, depois da fase eliminatória da Libertadores, né, depois da pré-Libertadores, na outra semana o Corinthians já tem essa decisão, joga em casa, jogo único, terminando empatado vai para pênaltis, mas o Mirassol, que é uma boa equipe, inclusive de Série A do Campeonato Brasileiro, né, nesse ano, mas acho que o Corinthians tem condições de avançar até a semifinal. Fecha essa primeira fase o Corinthians contra o Guarani, domingo 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena também, para a gente entender aí de que maneira o Corinthians termina essa primeira fase. Provavelmente o Ramon vai dar um descanso para a galera, vai dar uma mesclada no time para quarta-feira ter força máxima na Neoquímica Arena e aí despachar de vez o Universidade Central da Venezuela. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para atualizar vocês tudo sobre o Coringão, trazendo aquele giro de notícias e vamos reagir, né? Falar um pouco dessas informações do jornalista Chico Garcia. Corinthians que fez um jogo péssimo na Venezuela contra a Universidade Central, foi muito mal o Corinthians, não desempenhou um bom futebol, foi um jogo completamente atípico do Corinthians, porque o Corinthians não tem jogado assim, tem jogado no Paulistão muito bem e por isso é líder isolado do Paulistão. E na Venezuela o Corinthians, o que aconteceu foi um apagão. Um time tecnicamente, com todo respeito, né, fraco, e o Corinthians tem assim uma diferença bizonha do time da Universidade tecnicamente e não colocou em prática o que sabia. Memphis Depay parece que foi pentear cabelo lá na Venezuela, fazer o cabelo,
porque em campo ele não representou nada. Se não quer ir, por que fala que não quer ir? Só quer jogar em São Paulo, na Neoquímica Arena, com 50 mil pessoas? Rodrigo Garro, outro que não colocou o pé na bola, não fez uma jogada de efeito, foi mal demais. E o Roberto, meu Jesus do céu, parecia que o Roberto estava numa festa, porque não fez nada. Lamentável, foi tão displicente o time, foi tão sonolento o time, que a Gaviões da Fiel, a principal torcida do Corinthians, foi até o aeroporto cobrar o jogador, os principais jogadores do clube. Isso todo mundo que trabalha na comunicação cobrou, né? O jogador do Corinthians não foram bem, foram péssimos. E a Gaviões acabou emitindo uma nota dizendo que não vai aceitar isso. Os jogadores do Corinthians têm que lutar, têm que honrar a camisa. São quase 40 milhões de torcedores que eles representam. Então foi um jogo completamente atípico do Corinthians, porque o time no Paulistão está bem, está embalado, está com uma sequência maravilhosa. Não é à toa que é líder isolado, né? Então a maioria dos jogadores do Corinthians foi muito mal. Infelizmente o João Pedro Tchoca acabou marcando o gol contra, né, do empate com a Universidade Central, mas foi um garoto, para mim, foi o melhor em campo. O garoto lutou, jogou bem. Agora, a maioria dos jogadores do Corinthians foi muito mal. O Corinthians não pode entrar em campo com esse espírito. Então, no jogo de volta contra a Universidade na quarta-feira, tem que ser diferente. Corinthians não pode empatar, que se empatar vai para os pênaltis, precisa de ganhar o jogo e ganhar bem. Porque tem condições, basta jogar, o que não aconteceu em Caracas. Infelizmente, mas é a realidade. Corinthians, se tivesse ganhado lá de 5, 6-0, a Sport da Sorte disse, no momento antes do jogo, que se o Corinthians fizesse gol, cada gol valeria aí 300 mil reais para ser doado para a vaquinha, para pagar a Neoquímica Arena. E o Corinthians, pelo amor de Deus, contra o Guarani no domingo agora, no Campeonato Paulista, a Sport da Sorte vai fazer a mesma coisa. Cada gol marcado vale 300 mil reais para doar para a vaquinha da Neoquímica Arena. Nem assim os jogadores se esforçaram? É uma barbaridade. Isso não pode acontecer. Corinthians precisa reforçar o elenco, porque nesse jogo tão ruim, a gente vê que algumas coisas aconteceram muito pontuais. Infelizmente, Ranieri, que está sendo titular absoluto, acabou sofrendo uma lesão de grau 2, vai ficar fora aí praticamente um mês. Mas no lugar do Ranieri, o Corinthians tem opções. No caso tem o Breno Bidon, que voltou da seleção, reentregou ao elenco do Corinthians na Venezuela. Mas em algumas outras posições o Corinthians é muito carente de jogador. Por exemplo, se o Corinthians machucar o André Ramalho, quem vai entrar? Quem tem o mesmo nível técnico para entrar? O Corinthians não tem, então o Corinthians precisa ir ao mercado fazer uma belíssima contratação de um zagueiro. Aí você vai para a lateral direita, que não é unânime, não é absoluto o gosto da torcida por Mateuzinho, certo? Se o Mateuzinho machuca, quem vai jogar? Léo Maná? Não, o Corinthians precisa de buscar um lateral direito, certo? Aí quando você vai para a esquerda, aí o Corinthians tem Bidu, Hugo, Palácios. Os três, tecnicamente, para mim, são fracos para jogar no Corinthians. Os três. Corinthians, que está contratando ainda Fabrício Angileri, jogador argentino de 31 anos, que hoje atua no Getafe. Agora, a negociação deu uma esfriada. Olha para você ver. O Corinthians precisa de forma obrigatória contratar um lateral esquerdo. A negociação esfriou. Por quê? Já tem outros clubes fazendo proposta também para Fabrício Angileri. E o Corinthians hoje é um clube que deve 2,4 bilhões. Então só está fazendo contratação de jogador que está no mercado. Jogador que terminou o contrato. Entendeu? Agora o Corinthians chega e fala, pago tanto. O Corinthians não está fazendo isso. O Corinthians tem que reforçar o elenco. Além de não estar conseguindo reforçar, o Zenit fez uma proposta de 25 milhões de euros para Rodrigo Garro, que é o principal jogador do Corinthians. Hoje o Rodrigo Garro é que domina o piano.
é que faz a jogada, os gols nascem do pé dele por um lançamento, uma invertida de bola, né? Então, Corinthians não aceitou essa proposta e jamais poderia, porque vai contratar quem? O Corinthians precisa de reforçar e não de vender. Já o Benjamin Bach falou poucos dias atrás que o Inter de Milão vai fazer uma proposta para o Corinthians para levar o Roberto em junho. Em junho. Olha para você ver. Corinthians está sujeito a perder jogadores, porque os jogadores têm multa, e se chegar e pagar a multa, vai embora. E cadê os contratados? Cadê aí os dois atacantes de velocidade? Corinthians precisa urgentemente de dois atacantes de velocidade. Corinthians hoje tem dois atacantes técnicos. Precisa daquele atacante veloz, que faz o drible, que passa, certo? E me faz lembrar o Edilson Mirantinha, que era dois atacantes do Corinthians, velocista. O Corinthians hoje não tem isso. Então, além de não contratar, o Corinthians está aí no mercado sujeito a perder alguns dos seus jogadores, alguns dos seus principais jogadores. O Corinthians precisa do mercado. Estamos chegando à reta final do Paulistão. O adversário do Corinthians já está definido, é o Mirassol, né? Vai ser início de março aí o jogo na Neoquímica Arena, um jogo só, né? Na quarta o Corinthians vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela. Deveria esse jogo o Corinthians entrar com reserva. Caso o Corinthians tivesse feito o seu papel, que é vencido a Universidade Central em Caracas, na Venezuela. Se o Corinthians tivesse aplicado lá uns 5, 6 a 0, agora o Corinthians poderia jogar no jogo de volta com um time reserva, um time alternativo, descansar seus jogadores, que depois na sequência veio o mata-mata do Paulista. E agora não pode, o Corinthians tem que entrar com o seu time principal, porque precisa vencer o jogo. Empate não dá, porque empate leva para os pênaltis. Então o Corinthians tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita coisa. Ramon Dias, na entrevista coletiva, ele falou, olha, a gente não foi, ele falou que estava decepcionado, porque o time foi muito abaixo, o time foi muito apático, né, do que é o Corinthians no dia a dia. Só que o Ramon Dias, ele não pode esquecer que a responsabilidade também é dele. Também é dele. Ele que tem que chocalhar o time do vestiário. Vamos lá, vamos ganhar, vamos correr. Aqui é Corinthians, certo? Mostrar, colocar impulso no jogador. Vamos lá. Vamos representar o Corinthians aqui na Venezuela. Vamos ganhar esse jogo. E aí? Qual é a modificação que o Ramon Dias fez? Ramon Dias, e muita gente já é desconfiado com ele. Por quê? Porque em Copas ele vai muito mal. Ele está bem no Paulistão, Campeonato de Pontos Corridos. Ele também foi bem no Brasileirão, da reta final, que é um campeonato com pontos corridos. Agora já em Copas ele foi mal. Conseguiu perder a Sul-Americana, conseguiu perder a Copa do Brasil e agora está correndo um risco seríssimo de não conseguir se classificar na pré-Libertadores para um time tecnicamente fraco. Então, olha aí, as relações de Copa, que é jogo de mata-mata, Ramon Dias não consegue tirar repertório, não consegue tirar soluções do jogador para ganhar o jogo. E se ele não classificar, a coisa vai ficar feia, porque a chance dele cair, ela existe. A torcida do Corinthians vai cobrar e muito. Já está cobrando. Cobraram os jogadores, né? Mandaram nota e com certeza a Neoquímica na quarta-feira estará pulsando com quase 50 mil jogadores, quase 50 mil torcedores, e o time tem que dar uma resposta para esquecer esse jogo da Venezuela. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer a Universidade Central da Venezuela aqui na Neoquímica Arena na quarta-feira, dia 26? Qual que é a opinião de vocês? Deixe aqui no canal o seu comentário, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e deixe a inscrição no canal para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.